Hoje, então, nós estamos no segundo domingo e nós conversamos sobre mediunidade. Hoje o tema do estudo é qualidade na prática mediúnica. Lembrando sempre que os estudos não são só para os médios, porque se a gente considerar que todos nós somos médios, essa qualidade ela vale para todos nós, tá bom? Nós temos aqui a nossa companheira Michele, que vai fazer o estudo dessa tarde, as nossas vibrações de paz e harmonia para ela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós nessa tarde, para que possamos estar abertos a esses ensinamentos que hoje nós vamos tratar. Que seja uma tarde abençoada para todos nós. Peço perdão em primeiro lugar pelo atraso. O Uber que me trouxe se perdeu no meio do caminho. Eu estava desesperada no carro, falando com o seu José. Eu falei, ai meu Deus, eu sempre saio de casa com antecedência para não me atrasar. Mas hoje realmente, acho que hoje eu tive a prova de que a gente tem que escutar a intuição. Às vezes a gente não percebe, a gente escuta isso sempre, né? Escuta a intuição, escuta a intuição. Hoje eu tive a prova viva que eu tinha que ter escutado a intuição desde a hora que eu saí de casa, mas é aprendizado sempre para a gente. O estudo de hoje, ele é baseado num livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu não sei se vocês conhecem. Eles têm vários livros, é um projeto de anos de estudo. Eles têm vários livros, não só na prática da mediunidade, como também na terapia de passos, atendimento fraterno. É uma obra, é uma coletânea de obras do projeto. E eles trabalham sobre, o mentor deles é Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, quem psicografa as obras de Manuel Filomeno. Então, para quem gosta de estudar mediunidade, eu recomendo as obras do projeto ou as obras do Manuel Filomeno de Miranda. Para a gente começar, tem uma pergunta 382 no Consolador, que a resposta é: o que é mediunidade à luz do Espiritismo? A mediunidade é um elemento renovador da posição moral da criatura terrena, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos. E daí a gente já percebe duas coisas nessa frase. A primeira, qual é o objetivo da mediunidade? A renovação moral do indivíduo na Terra. A outra que a gente absorve daí é que ela sempre vai ser um elemento de renovação moral, sempre quando ela está vinculada ao Evangelho de Jesus. Então, a mediunidade, na prática, com Jesus, ela ajuda com que esse indivíduo ele se eleve moralmente. Então, a mediunidade que a gente trata aqui é a mediunidade ostensiva, a mediunidade de prova. É a grande maioria de todos nós. A outra mediunidade é a natural. É aquela quando você se movimenta moralmente, vai crescendo e vai adquirindo mais virtudes, você vai naturalmente se aproximando mais da espiritualidade, se aproximando mais do Criador, se desmaterializando. E isso faz com que a gente abra mais as nossas antenas ao plano espiritual. Essa é a natural. Como a gente ainda é, como diz o nosso Manuel Filomeno, espíritos calcetas, a gente precisa da mediunidade prova, que é a biológica. É aquela que a gente vem já determinada, a gente já nasce médium. Ninguém se torna médium, né? Você nasce. Porque você ainda não alcançou, então você precisa dessa mediunidade biológica para aprender a escutar mais o plano espiritual, se desmaterializar e, exercendo ela com Jesus, se renovar. Médio quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais. Então, médio não é aquela criatura que é santificada. Isso é um erro acreditar. Eu sempre brinco, né? O médio é o que mais necessita. Porque ele fala daquilo que ele é o primeiro a ouvir. Primeiro que necessidade de ouvir é ele. Então, ele caiu por abuso de poder, autoridade, fortuna ou inteligência. Abusou, caiu. Não foi uma vez não, foram várias. Até que ele é dado a ele a mediunidade. Então a mediunidade ela não é sinônimo de elevação moral. Essa mediunidade prova. Ela é um sinônimo de necessidade de renovação. Está no livro do Emmanuel, capítulo 11. Ainda no Consolador, aqui já diz a dica para a gente como médium. Quem trabalha na mediunidade ostensiva. O médium tem a obrigação, o grifo é meu, tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Estudar, observar e trabalhar. Então o médium ele tem a obrigação de estudar não só a si próprio,
para ele se conhecer, mas ele também tem a obrigação de estudar a doutrina, a mediunidade, conhecer a mediunidade, que é o instrumento para ele de crescimento, como também ele tem a obrigação de observar intensamente. Essa observação não só daquele pelo qual ele é instrumento de intercâmbio, porque por aí ele vai passar vários irmãos sofredores que vão, através dele, encontrar a paz. Ele tem que observar aonde ele está, ele tem que constantemente estar vigilante em oração. Esse é o trabalho do médium, observação, aprender com os erros dos outros para que ele também não caia em erro. E trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. É um erro acreditar que o trabalho do médium é circunscrito à reunião mediúnica durante daqueles 90 minutos ou o tempo que durar. O médium trabalha incessantemente 24 horas, dormindo ou acordado. Então não existe o trabalho mediúnico, não, eu sou médium, vou para o centro espírita, trabalho lá 1 hora, 2 horas e pronto, acabou meu trabalho lá. Eu já escutei coisas assim, de médiuns que trabalhavam dentro do centro espírita, eu sou ótima, mas lá fora não queira me conhecer. Isso é uma ignorância falar isso, porque nós somos únicos. Eu sou aqui e lá fora a mesma coisa. Então o médium, como ele tem a obrigação de estudar e trabalhar, o trabalho é constante, porque ele vai ser vítima de assédio lá fora. Aqui dentro é uma maravilha, porque a gente se ama, né? A gente está sempre sendo cordial, não é verdade? Oi, irmão, muito obrigada, dá um abraço, né? A paz do Senhor está sempre nos amando aqui dentro. A questão é lá fora, né? Com aqueles que são diferentes de nós, aí vem a tolerância. Então o médium tem esse trabalho constante. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que ele foi confiada. Tarefa foi confiada. A mediunidade ela tem que ser santamente exercida, porque quando ela foi confiada ao médium, ela foi confiada como um bem precioso para que ele possa usar aquilo para progredir. Então, ele não pode usar a mediunidade para fins pessoais. Ele pode cobrar? Não pode. E não pode cobrar nada. Eu não estou falando só de dinheiro não, porque às vezes a gente cobra outras coisas. Cobra reconhecimento, cobra agradecimento. A cobrança é 0, porque ela tem que ser desinteressada. Se ela não for desinteressada, eu estou com interesse pessoal. E aí começa a queda do médium. Kardec, não dá para falar de qualidade sem falar Kardec. Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Então, Kardec, nesse capítulo, ele vai falar como é que deve funcionar uma sociedade espírita. Leia-se qualquer centro espírita, congregação espírita que a gente possa ter. Então, o que Kardec está dizendo? Tem que ter condições propícias. Não basta se evocar, porque ele está falando aí de reuniões sérias. Aquelas que têm um propósito sério, coordenadas e dirigidas por pessoas sérias. Mas, que condições são essas? Que condições são essas que permitem que eu, estando numa reunião mediúnica, eu consiga atrair a simpatia dos bons espíritos para que eles possam atuar e dirigir aquele trabalho? E é isso que a gente vai estudar hoje à tarde. Os tópicos para o estudo, eu tirei todo do livro da qualidade da prática mediúnica. Quem já leu vai reconhecer. Não trouxe todos, porque isso aqui é um assunto de um seminário de um dia. Cada tópico desse, a gente trabalha 1h30 no CEOI, nos cursos de mediunidade. Então, assim, é muito profundo, mas o tempo que a gente tem aqui é curto. Então, o que a gente vai trabalhar? Na primeira parte do livro, os espíritos respondem. Então, é uma coletânea de respostas de várias obras psicografadas pelo Divaldo, e os espíritos respondem sobre o compromisso mediúnico, a conduta, a educação, a sintonia. Existem outros tópicos, eu não trouxe todos. Na segunda parte, o Divaldo responde. Então, eu trouxe para a gente falar sobre o funcionamento da reunião mediúnica, as deficiências e inibição dos médiuns, a doutrinação. E na terceira parte é o projeto Manuel Filomena que responde sobre avaliação e resultados da reunião mediúnica. Vamos falar de compromisso. Na pergunta número 11, ele pergunta o seguinte: qual é a orientação espírita para o indivíduo que tem compromisso mediúnico? Então, aquele indivíduo que veio determinado com a mediunidade para desenvolvimento da mediunidade ostensiva. Responde Viana de Carvalho:
A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. É aquilo que a gente falou no início, na abertura. Você falou, né? A mediunidade, todos nós somos médios, porque isso é inerente a todos nós. Mas vamos falar aqui mais profundamente da ostensiva. Deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam, quando praticada de forma leviana. No livro Trilhos da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, tem um caso específico de um médium de cura, em que ele trabalha com isso. E é muito interessante, médium que trabalha com cura, ler esse livro, porque ele mostra exatamente o caminho de queda de um médium que se permite ser enredado pelas questões da vaidade, do dinheiro e da ganância. Ali você vê claramente. A mediunidade, o exercício mediúnico, ele só existe quando existem espíritos que queiram se comunicar através de nós. A mediunidade sozinha não faz nada. Então, se ela é um instrumento pelos quais os bons espíritos se utilizam de nós para auxiliar aqueles outros que necessitam, assim como também nós somos auxiliados no processo, eu não posso me vangloriar de nada que eu obtenha através da mediunidade. Porque o exercício dela não depende de mim só, depende deles. Tanto que a mediunidade pode ser suspensa. O exercício dela pode ser suspensa, não a capacidade da mediunidade. Então, o uso tem que ser sempre destinado ao bem, renúncia e desinteresse pessoal. E quando a gente vê desinteresse, a gente acaba lendo que é só, não, eu não cobro. Então, não tem interesse. Desinteresse pessoal é qualquer tipo de interesse. E muitas das vezes é aí que a gente se pega, porque a gente não percebe quando muitas vezes você está com segundas intenções. E é sutil. Né? Então, não, eu venho para o trabalho porque quero ganhar bônus hora. A gente não tem essa coisa de bônus hora, né? No André Luiz tem isso, né? Do bônus horas. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Porque o trabalho ele tem que ser realmente desinteressado. Será que realmente eu estou a serviço do Cristo, sem nenhum interesse por mim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Pergunta número 13 diz o seguinte... Fala do compromisso ainda. Como deve proceder um médium que se reconhece detentor do compromisso mediúnico para utilizar corretamente as suas forças medianímicas? Medianímicas, ele tá juntando a força mediúnica e a anímica. Anímica, médio mais anímico. Por quê? A gente já estudou esse ano animismo aqui, foi até eu que dei. Porque nós temos as forças anímicas, que é a força do espírito, que é a nossa capacidade. Então ele está juntando as duas coisas nessa pergunta. Além do dever imediato de moralizar-se, em primeiro lugar, o dever do médium é buscar a sua moralização. E eu não consigo buscar minha moralização se eu não faço um movimento interno de me reconhecer, entender quem eu sou, saber quais são as minhas deficiências, para que eu possa, já que eu tenho essa dificuldade, eu preciso trabalhar isso. Então, desenvolver o quê? Aquela virtude contrária à minha deficiência. Então, se eu sou uma pessoa ainda que eu não consigo me sacrificar pelo outro, vai ser muito difícil eu estar numa sexta-feira, 8 horas da noite, servindo numa reunião mediúnica. Porque eu ainda não sou capaz de sacrificar a saída com os meus amigos ou aquilo que me dá prazer, um prazer ainda imaturo, do que estar a serviço do Cristo numa reunião mediúnica. Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Quando investido no mandato mediúnico, eu estou realmente apto a fazer essa renúncia, esse sacrifício? No início é um sacrifício para que você possa vencer a barreira. Depois você começa a entender e a sentir as benesses do trabalho, e aquilo já não se torna mais um sacrifício. Já se torna um prazer, aquele sentimento de alegria de poder estar ali servindo e já não querer mais aquelas ilusões do mundo. O sensitivo deve instruir-se nos postulados espíritas. Não basta ter boa vontade. A gente escuta muito isso. Eu tenho boa vontade, eu quero servir, então eu vou para a mesa mediúnica. Não é assim. É a mesma coisa que você pegar um enfermeiro, uma pessoa que não tem formação de enfermagem, para servir num pronto-socorro de acidentado. Vai dar certo? Ele tem conhecimento de como tratar?
por melhor boa vontade que nós tenhamos, a gente vai ser insuficiente, vai até atrapalhar o médico do pronto-socorro. Porque você vai ficar nervosa, vai desmaiar, vai ver sangue, vai desmaiar. Então, o médium, ele precisa se instruir. Tanto nos postulados espíritas, ele tem que conhecer a doutrina, ele tem que conhecer a mediunidade, o fenômeno que acontece com ele, para que ele possa, ao se conhecer, saber se aquilo é dele ou não. Essa é a maior dúvida do médium. Será que o que eu estou sentindo, esse pensamento, é meu ou é de alguém? Se eu não me conheço, eu não vou conseguir fazer essa distinção. Eu vou ficar em eterna dúvida. Outra interessante, no final ele fala, saber reconhecer e identificar as leis dos fluidos, selecionar os seus pensamentos, que eles são inspirados, e discernir quando a mensagem procede de si ou quando flui através dele, que foi o que eu acabei de falar. Falar de conduta. Mediunidade e apostolado. Esse livro é maravilhoso também, é o de Lon Fernandes, escrita por Bacelli. Diz o seguinte: bem-aventurado o médium que não se prega a si mesmo, ou seja, que não se promove às custas do que deve promover em seu trabalho, que se coloca na condição de servo do Senhor, apagando-se para que finalmente ele resplandeça. O grande astro, a grande estrela do trabalho é Jesus, não somos nós. Nós somos servidores. E como servidores, temos que servir a Ele. Por isso que o médium, existe uma visão equivocada sobre o trabalho do médium. Como se o médium fosse uma estrela da casa. É só o trabalho mediúnico que é valorizado. Isso é um erro acreditar. Porque todos os trabalhos numa casa espírita são de grande valor. Até o pequenino trabalho de servir a água na hora do passe, todos os trabalhos são fundamentais na casa espírita. O trabalho do médium não é mais importante. Seja ele o médium passista, seja ele o médium esclarecedor, ou o médium psicofônico, ou o vidente, não importa. Então, o trabalho nosso do médium, ele é servir a Jesus. O Rossandro, ele conta uma história numa palestra, que eu não sei se eu já contei aqui, que eu adoro contar, que é a história do palestrante que foi dar uma palestra numa casa espírita, e ele foi entrando e as pessoas foram dizendo, olha, o fulano hoje que vai dar a palestra. Não sei se eu já contei aqui. Já conhece essa história? Não conhecem? Eu adoro contar porque é muito engraçada. Mas é pra gente aprender. E o palestrante foi se enchendo. Imagina, ele foi entrando e as pessoas falando, olha, o fulano que vai vir aqui hoje. Ele foi crescendo. Quando ele começou a fazer a palestra, cadê que ele lembrava? Deu um branco. E ele ficou, meu Deus do céu, e agora? Porque acontece. Deu um branco nele, não lembrava do que ele ia falar, e disse, olha, já entendi, agora pelo amor de Deus, tem um monte de gente na minha frente, eu preciso lembrar, por favor, me ajuda. Aí o mentor dele ajudou. No final, depois passou, ele foi conversar com uma pessoa que era tipo um mentor dele, do trabalho mediúnico, da casa. E ele, tá aqui de baixo, tá do outro lado. E aí essa pessoa falou assim, olha, o que aconteceu naquele dia? Deu aquele branco em mim, eu não sei o que aconteceu. Ele falou assim, olha só, eu vou te contar uma história. Você lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado num burro? Lembra que todo mundo levantou os braços, fez aquela festa toda? Estava fazendo a festa para quem? O burro não achava que era para ele? O burro achava que era para ele. E para quem era a festa? Para Jesus. Esse é o que acontece com o palestrante, com o médium, que acha que é ele que está fazendo o serviço. Muito obrigada. Não é ele. É Jesus. Tudo que a gente consegue no trabalho do bem é através de Jesus. E se a gente não entender isso, a gente vai se envaidecer, vai se melindrar quando alguém chega, olha, eu acho que essa tua comunicação aqui talvez tenha sido um animismo. Não. Olha, eu acho que essa tua psicografia, acho que vamos revisar, vamos rever. Não, que isso? Eu não, meu mentor. Aí vem o melindre. Não sei se acontece aqui não deve acontecer, né? Médium melindrado, acontece aqui também? Acontece não, né? O médium é melindrado porque ele acha que é dele. Não é. A produção não é tua. Isso acontece porque os espíritos superiores te permitem trabalhar. No dia que não quiser, eles simplesmente deixam de usar você como instrumento e você vai ser a figueira que secou. Lembra da história da figueira que secou, que está no Evangelho? Que não produzia fruto nenhum? É isso aí. E se a gente for lá ler a lição, ela está falando dos médiuns.
Muitos medianeiros não têm coragem de questionar quanto à sinceridade de seus propósitos na fé, porque temem a resposta. Todas as vezes que a gente vem para o trabalho mediúnico e começar a perceber que eu estou vindo de uma forma maquinal, é que nem a gente vai para o trabalho, né? Que você tem que ir todo dia para o trabalho, você tem que bater ponto, ou não, alguns não batem, outros sim. Eu tenho que estar lá porque no final do mês eu não vou ganhar meu salário, eu vou ter falta, eu vou ter desconto. Muitas das vezes a gente não gosta do trabalho que a gente faz, ou está aborrecido e vai obrigado, mas tem que ir porque é nosso dever. Isso não acontece com o médium também na casa? Pode acontecer. O que a gente tem que se questionar é, se eu chegar nesse ponto em que eu estou vindo para o trabalho de forma maquinal, eu tenho que me perguntar, o que está me trazendo aqui? Para que eu possa voltar para a origem do objetivo de eu estar ali. Percebem? Essa é uma pergunta válida que a gente tem que fazer para nós. Por que eu estou nesse trabalho? É por mim? É por Jesus? Eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso? Porque às vezes, imagina o Chico Xavier, a quantidade de pessoas que ele recebia. Era muito fácil cair numa vaidade ali, ele achar que era ele que estava causando aquilo tudo. Em nenhum momento ele sempre se colocou como o menor de todos os servos. Então ele é um exemplo para a gente de humildade, de realmente um médium que serviu a Jesus com renúncia, sacrifício, dedicação e abnegação, sem jamais requerer nenhum crédito para ele. Pergunta 19. Os médiuns principiantes, que providências adotarão para disciplinar suas forças medianímicas? Então aquele médium que acabou de começar, né? Como é que ele faz para disciplinar essas forças nele? Então ele dá, o Divaldo Franco no livro, na verdade não é ele, é o João Cleofas que responde por ele. Ele dá um roteiro. Então o que o médium principiante precisa fazer? Ser dócil aos espíritos superiores, ao mentor dele. Estudo que renova os clichês mentais. Ele está falando do estudo da doutrina, o estudo do evangelho, para que possa renovar esses clichês mentais. Imagina, você todo dia abre o jornal, alguém vem e te conta uma coisa, você é impregnado o tempo inteiro com vários outros pensamentos, não só os teus, como aqueles que são gerados pelos companheiros que chegam até nós. O médium que está começando, ele está ainda doutrinando a ele mesmo, porque ele ainda está assim, parece um gráfico, parece eletrocardiograma, é o humor do médium, quando começa. Porque ele sofre muita influência externa. E ele ainda não sabe distinguir se aquilo é dele ou é de outro, é encarnado ou desencarnado, porque a gente também sofre influência do encarnado. Então é importante a leitura para que ele possa renovar, trocar o que está aqui na cabeça. Aquela leitura que ele fez de um crime ou algo que irritou, se ele começa a fazer leitura evangélica, qualquer livro espírita, não precisa só ser livro espírita, mas livros que tenham bons tópicos, bons assuntos, aquilo vai renovando para ele. Leitura dos textos evangélicos, o exercício do bem, através do trabalho, da prece constante. Prece não é só para pedir. Então a prece, ela ajuda para a gente poder se elevar, para que a gente possa sair desse tumulto e começar a se conectar com a espiritualidade maior. Indulgência para com as imperfeições alheias. Gente, não é só... Por que essa indulgência? Porque você vai lidar com espíritos sofredores, endurecidos de toda ordem, que vão chegar com você com diversos problemas. Se eu não tenho indulgência com o meu irmão, que tem uma dificuldade, que eu penso diferente de mim, como é que eu vou fazer com aquele espírito que vai, através de mim, usar o meu aparelho mediúnico para se comunicar? É complicado. Então, precisa muito trabalhar a indulgência. Principalmente nos tempos que a gente está vivendo hoje. Então, aquele irmão que vai se comunicar comigo, ele é diferente de mim. Ele tem uma série de dificuldades que muitas das vezes eu não estou preparada para lidar. Então, eu preciso praticar a indulgência fora da reunião mediúnica e dentro da reunião mediúnica. Não permitir que sua boca leve dores, desesperação ou sirva ao mal. E é interessante isso porque, como o médium que começou, ele ainda não está dotado desse controle, ele ainda não se reconhece, ele ainda tem essa dúvida sobre o que é dele e o que é do outro, ele muito facilmente pode ser instrumento de espíritos inferiores para causar discórdia e confusão, não pode?
Pode. Ele não sabe que não é dele ainda. Aí vem aquela irritação, às vezes no ambiente de trabalho, ou na família, em qualquer outro lugar, ou na casa espírita, não importa. Vem aquela irritação, vem a inspiração, e ele, pum, foi um instrumento. E a boca levou dores, discórdia, desunião. Por isso a necessidade de você se conhecer. Pergunta número 20. Que atributos caracteriza o bom médium? Ter consciência de seus limites e suas responsabilidades. Esforçar-se para aperfeiçoar seus sentimentos e dominar suas emoções. Através do exercício do bem, desenvolver-se. Através da disciplina, cumprir seu dever com devotamento. E cultivar a reflexão, vigilância e a oração. Então, o médium ele precisa se determinar no cumprimento dos seus deveres. É na assiduidade no trabalho mediúnico, é na pontualidade. Não é, eu tenho uma festa de aniversário, eu vou para a festa, mas o trabalho mediúnico. Porque o trabalho foi programado antes. A espiritualidade contava comigo naquele momento. E eu não vim porque eu tive uma festa ou algo do mundo que me chamou em vez de eu estar aqui servindo a Jesus. A questão é que a gente já fez muito isso, a gente já serviu muito ao mundo. E agora é o momento que Jesus te chama e diz, vamos servir comigo? Porque você já errou muito. Já serviu muito as coisas do mundo e não te levou a lugar nenhum. Então vem comigo, vamos servir junto? Então essa é a proposta de Jesus. A gente tem que abraçar isso de fato. Fala de educação. Essa pergunta, ela é... Ah, não, tá bom, tá aqui, obrigada. A gente sempre escuta, né? Quem que a gente educa? O médium ou a mediunidade? O que vocês acham? O médium se educa? O médium se educa. Eu costumo dizer que a mediunidade a gente adestra. Porque a mediunidade é o exercício. Se o médium é deseducado, o que vai acontecer em uma reunião mediúnica quando ele for servir um espírito endurecido, bravo, que chega querendo quebrar tudo? O que ele vai fazer se ele não tiver educação? Vai virar a mesa, vai levantar, vai bater na mesa, vai gritar, vai xingar. Não vai? Vai. No centro ele não xinga, mas lá fora, na vida dele de relação, ele faz isso. Não dá para ser duas pessoas, gente. Isso é importante a gente entender. Só dá para ser um. Então, não adianta o médium lá fora ele ser o que ele quer. E aqui dentro, naqueles 90 minutos ou 1 hora, não importa. Ele diz, não, aqui agora eu tenho que ser educado. Não vai resolver. E quando vem aquele irmãozinho que sintoniza com ele, que tem aquilo que ele tem também, ele vai deixar passar. Tá? Vai deixar passar. Por isso que o trabalho de educação do médium é constante. Educar-se incessantemente é dever a que um médium se deve comprometer intimamente a fim de não estacionar. A sucessão do tempo que adestrará o médium para bem servir, equipando-o com os recursos hábeis para tornar-se um bom e dúctil instrumento usado pelos bons espíritos que dele se acercam e se interessam por conduzi-lo no cumprimento dos deveres a que se vinculam. Então, quando o médium exerce a mediunidade, o tempo vai ajudando ele a adestrar. Ele passa com o estudo da doutrina, o estudo da mediunidade, ele passa a conhecer melhor o fenômeno, a se conhecer, compreendendo melhor, ele vai sendo sempre um instrumento melhor. Ele vai aprender a se concentrar melhor, a ter uma concentração mental melhor no trabalho, a escutar melhor os espíritos, tanto o mentor dele quanto aqueles que estão ali para serem atendidos. Então, esse trabalho leva tempo, não é de imediato. Quando a gente vê aquele médium que já tem um adestramento logo de início, normalmente são médiuns que já vêm de outras reencarnações como médium. Chico Xavier é um exemplo disso. Não foi a primeira reencarnação dele como médium. Não foi. Então você via ali um médium que ainda assim no início necessitou de um certo adestramento. Tanto é que as cartas que ele escrevia no início, elas não foram publicadas. Edivaldo passou pela mesma situação com Joana. Então é importante a gente reconhecer que esse adestramento leva tempo.
E que aqui tem um fator importante, é que a partir do momento que a espiritualidade maior percebe que aquele médium está devotado, está sério na atividade, está realmente imbuído ali do desejo sincero de ajudar, vai ter um mentor que vai se interessar por ele e vai guiar os trabalhos. A gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Você vê claramente quando alguns suicidas que precisavam de um tratamento, eles foram trazidos a um centro espírita, só que antes de serem trazidos, os mentores dos médiuns foram consultados sobre a possibilidade deles serem canais de intercâmbio mediúnico para aqueles companheiros. Por quê? Os suicidas, eles têm uma atmosfera um pouco mais complicada, um pouco mais desalinho em função do próprio do que eles sofreram como suicidas. Então, para um médium psicofônico, são fluidos diferentes. Então, o mentor foi consultado, o médium teve que ser consultado e eles aceitaram aquela oportunidade de auxílio. Pergunta número 24. No processo da educação mediúnica, qual é a importância da concentração mental? A concentração mental ela é de suma importância. Porque no momento que eu concentro na reunião mediúnica, concentrar é focar. Focar num ponto de interesse. Aqueles que estão no trabalho mediúnico, e não estou falando só de reunião mediúnica, leia-se serviço de passe, radiação, qualquer trabalho de serviço mediúnico. É importante a concentração, para que eu possa sair do externo, isolar o mundo externo, para que eu possa focar no objetivo da reunião. Estando focada ali, eu consigo abrir o meu canal, para que eu possa escutar aqueles irmãos que querem se comunicar, ou os espíritos superiores, os bons espíritos que queiram falar comigo. Então, a concentração é necessária. Se a minha mente, ao começar o trabalho, ela fica preocupada com o boleto que eu tenho que pagar amanhã, e é normal isso. Gente, nós somos seres humanos. Então, o que eu vou falar aqui é exercício. Porque quando a gente está com um problema em casa, ou problema no trabalho, a gente é uma só pessoa, certo? Fica difícil ficar dividindo, a gente não se divide. Mas o exercício constante faz com que a gente entregue mais a Deus e mais a Jesus, para que a gente possa, naquele momento, estar ali focado e trabalhando para Ele. Porque o boleto vai continuar vencendo amanhã. Ele não vai mudar a data. O que vai mudar é a maneira como eu vou lidar com isso. Acreditando mais. Então, ali a concentração mental é necessária, porque se minha mente começa a entrar num eletrocardiograma, ficar subindo e descendo, eu não vou conseguir fazer o trabalho. Eu não vou conseguir dar abertura para aqueles que possam se comunicar, que estão em sofrimento, que precisam de uma palavra, que precisam escutar o esclarecedor, e eu também tampouco vou conseguir escutar os espíritos, os bons espíritos, os mentores do trabalho que precisam trabalhar comigo. A falta de concentração, ela provoca uma desarmonia. Então, é muito comum os espíritos comentarem que muitas das vezes tem que isolar um médium para que ele não atrapalhe a reunião ou não atrapalhe o trabalho de passe, porque ele está em desarmonia. Então, a gente precisa procurar. Por isso que a concentração requer exercício. Melhor exercício para quem não consegue concentrar, e, como eu digo, é exercício, porque tem gente que tem dificuldade de concentração, é meditação. Começa devagarinho, um minutinho, né, 1 minuto, 2, vai aumentando, até você conseguir fazer o trabalho de concentração. A meditação ajuda muito. Preparação para a reunião. E isso já é trabalhando o quê? Para que eu possa ter uma boa concentração na reunião mediúnica. O que é necessário? Preparação do ambiente íntimo. O que eu fiz? Voltou. Preparação do ambiente íntimo. A mente é a base dos fenômenos mediúnicos. Como eu falei, o controle do pensamento, no que eu estou pensando, vai interferir no trabalho. Eu devo começar pela manhã evitando emoções violentas, cultivar leituras edificantes, exercitar os bons sentimentos. A preparação para o trabalho não começa quando eu chego na casa. Ela começa antes. De preferência sempre. Mas como a gente ainda é calceta, como diz o Manuel Filomeno, pelo menos no dia. Começa seu dia com uma prece. Se você não conseguir isso todo dia, ou naquele dia que você vai trabalhar, pelo menos naquele dia, começa o dia com uma prece, faz a leitura do Evangelho, 5 minutos, para você se harmonizar. Procura fazer, evita as notícias, evita debates mais polêmicos, evita falar com aquele companheiro que você sabe que tem às vezes um pensamento muito divergente do teu, para que naquele dia você evite focos de desequilíbrio para você. Nós ainda somos imperfeitos. A gente não consegue ainda
ficar blindado 100% de interferências. Então é importante ter esse cuidado. Relaxação e abstração, ele fala, é essencial a uma boa concentração. Então, normalmente, você chegou no trabalho para desenvolver, procura relaxar o corpo. Principalmente aqui ele está falando mais do trabalho mediúnico. O corpo tem que estar relaxado, você não pode estar tenso, está com tensão muscular. E nem a tensão psíquica que vem da questão dos pensamentos. Tensão psíquica é pensamentos acelerados, desencontrados, preocupações, aquela briga que eu tive com alguém durante o dia ou ontem que eu não consegui me reconciliar ainda, aquilo fica na cabeça martelando, não fica às vezes? Aquilo que a pessoa falou. E isso é que ele está falando, isso atrapalha o trabalho mediúnico. Abstração e desligar dos problemas que não digam respeito à reunião. Alimentação e vestuário. Os espíritos falam bastante sobre a questão alimentar. Tanto quem trabalha no passe, radiação, mesa mediúnica. Eu não posso comer uma feijoada e vir trabalhar. Não dá. Porque o próprio trabalho, se a gente for ler, olha, as obras de André Luiz, Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade, os mensageiros, vocês vão ver as menções que falam sobre a alimentação. Uso de alcoólicos, nem pensar. Porque o alcoólico fica no sangue. A alimentação, eu não posso comer nada pesado. Tem que ter o limite. Aí depende do organismo de cada um. Tem gente que come com 1 hora tá bem. Outros, eu levo 3 horas para digerir qualquer coisa. Então, naquele dia do trabalho mediúnico, o que vai acontecer com o organismo do médium? Ele vai liberar fluido vital, ele vai liberar fluidos que são necessários para o trabalho. E quem já estudou aqui os chakras, vocês vão perceber, alguns médios percebem o maior trabalho do chakra gástrico quando ele come alguma coisa para que aquilo seja dissolvido, porque atrapalha. Eu já escutei casos de palestrante que era médio, precisava fazer um trabalho, tinha tomado uma sopa de ervilha antes do trabalho. Gente, fermentou o negócio que ele não conseguia, o espírito não conseguia se comunicar com ele. Já pensou? Uma sopa de ervilha, ele nem imaginava que ia causar problema, mas fermentou. Então, a alimentação ela é primordial, tem que ter cuidado. Comer coisas leves para que você não chegue com o organismo pesado e não atrapalhe o trabalho. Qual é o modo de concentração a ser praticado pelos participantes da reunião? Bom, ele fala da cooperação mental. E no momento do esclarecimento, todos devem manter a harmonia e união de pensamentos. Evitar ficar criticando o médium esclarecedor ou o doutrinador. Eu vou usar as duas expressões porque eu não sei como vocês trabalham na casa ou como conhecem. Esclarecedor, né? Médium esclarecedor. A atitude dos médios, o médium é o enfermeiro, é aquilo que eu comentei no início. O médium ele é o primeiro a receber, a atender aquele espírito. Então, se ele começar a se desesperar, quando ele perceber a ambiência daquele irmão, ele vai ser igual o enfermeiro no pronto-socorro. Chegou alguém com a cabeça quebrada, sangrando, ele vai sair correndo, gritando. Ele não vai conseguir ajudar. Então, o médium tem que se manter em prece, em calma, para que ele possa auxiliar naquele momento. Vamos falar de um assunto que a gente nunca fala em casa espírita. Obsessão. Só isso aqui dava um seminário. Obsessão. Médium obsidiado? Todos nós somos, né? Uma hora ou outra. Bom, obsessão, segundo Kardec, é uma ação persistente de um espírito mau que exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Só para a gente lembrar o que é obsessão. E aí, a pergunta é, como e por que se dá obsessão no exercício mediúnico? Por que o médium é vítima de obsessão? E se a gente for pensar, se o médium é um canal mediúnico, ele tem contato com os espíritos, ele é mais suscetível. Mais do que todos, porque ele tem uma antena conectada aqui, ligada na cabeça, né, captando tudo. E aí o que ele fala é que somente ocorre a parasitose, ele chama obsessão de parasitose obsessiva, quando existe o devedor que se torna maleável. Então tem um devedor, a consciência de culpa daquele devedor abre o canal dele para que aquele espírito vingador se vincule a ele. O que atrai o vingador ao culpado é a culpa. Ali há o plug mental, plugou. Quando estabelece essa sintonia é dada pelo quê? Exatamente para esse processo de culpa.
Quando estabelece a sintonia, o obsessor passa a dominar os pensamentos. Tem uma obra, vou me lembrar agora, acho que é não sei se é Sexo e Destino, do André Luiz, que ele fala que é como se fosse um pé que entra naquele sapato perfeitamente calçado. É como se fosse o obsessor e nós. De tamanha é a sintonia entre eles e nós. Então o vingador passa a administrar e usurpar as energias desse médium. A obsessão ela é obstáculo à correta educação da mediunidade. Por quê? Ela gera instabilidade e insegurança. Então o médium que sofre o problema da obsessão, ele está no processo obsessivo, no trabalho mediúnico, ele fica instável. Porque você não sabe como ele está em desalinho. Você não sabe se aquilo que está acontecendo ali, muitas das vezes acontece, do obsessor tomar o canal mediúnico e não permitir que o médium consiga trabalhar. Então você vai ver comunicações que se repetem, o mesmo cunho, ou o mesmo espírito que está sempre se comunicando, ele não permite que aquele médium se desenvolva, porque ali está estabelecida uma conexão íntima entre os dois. Então o médium e é interessante que Kardec fala, quando num membro de uma reunião mediúnica é identificado um processo obsessivo, que todos os outros se põem em guarda, em vigilância, porque é como se fosse uma contaminação, então vão outros, observem, porque começa com um e aquilo vai se espalhando. Por isso que é importante o estudo. Fala de sintonia agora. O que poderá ser feito pelo médium para sintonizar com os instrutores espirituais? Bom, se a gente já falou que o médium tem que estudar e ele tem que servir no bem, como é que eu me conecto com os instrutores espirituais? Através do quê? Do bem. Através do estudo. A partir do momento que eles percebem que nós estamos ali realmente com seriedade, eles vão nos auxiliar e vão se interessar por nós. Então, o estudo faculta o conhecimento dos recursos medianímicos, a compreensão da vivência pautada em atos de amor e caridade fraternal. Propicia um eficaz intercâmbio entre os espíritos e os homens, que dos últimos se acercam, atraídos pelos apelos, conscientes ou não, que eles chegam do plano físico. Então, sempre a sintonia. Eu acho que é Leon Denis que fala, não estou muito segura, que ele diz que o trabalho é uma prece. O trabalho no bem é uma prece. Porque enquanto você está trabalhando no bem, é como se você estivesse conectado o tempo inteiro com Deus, o tempo inteiro com Jesus. Funcionamento da reunião mediúnica. Qual é o tempo de duração da prática mediúnica? Essa é a recomendação do projeto. A cada casa tem a sua ordem, tem a sua disciplina e tem o seu como a gente fala, as instruções da casa, o regulamento da casa, tá? O que eu vou colocar aqui é o que o projeto fala. Eu não sei como a casa trabalha, mas não é uma soberania. Estou só informando o que o projeto traz. O projeto ele trabalha com 90 minutos de orientação para o trabalho mediúnico, da mesa mediúnica. 90 minutos, incluindo a preparação que antecipa. Então, ele recomenda uma preparação de 30 minutos antecipado. Essa preparação não é um estudo, é uma leitura sem diálogo, sem contestação, para não gerar desarmonia. E na uma hora que se segue, é feito o trabalho de intercâmbio mediúnico. Durante essa uma hora, você pode ter uma parte dedicada aos espíritos sofredores e necessitados, e no final, ele coloca que, no caso do projeto, está informando, e no final da reunião, depois que todos foram atendidos, o mentor dos trabalhos ou algum trabalhador do plano espiritual pode vir e dar uma orientação para o grupo, uma mensagem de alento. Essa é a orientação do projeto. As comunicações são programadas de antemão? O que vocês acham? Ou no dia? Olha, a lista é de hoje, antes, né? E por quê? Porque não tem improviso no plano espiritual. O plano espiritual ele é muito organizado, muito mais do que a gente. Então não tem improviso. Não tem, olha só, faltou fulano, coloca o outro na lista. Não é assim que funciona. Porque aqueles médios que estão ali já têm a preparação, a organização que cada um vai receber naquele dia. É 1, é 2 espíritos, é 3, então vai estar ali a ordem para ele. Tá? Então não tem improviso. Os espíritos que são permitidos a entrar na casa são aqueles que vão ser atendidos naquele dia. E até aqueles que chegam dizendo, eu entrei porque eu forcei a entrada. Não tem isso? Forçou não, deixaram entrar.
Se a gente lê a transição, né, transição planetária, não, amanhecer de uma nova era, você vai ver exatamente esse caso. Que eles acham que estão entrando no centro espírita, não é? Estão se achando. Não deixar entrar, cortar os bloqueios magnéticos, deixar eles entrarem. Porque é assim que a espiritualidade trabalha. Por isso que o médium não pode faltar ao trabalho por qualquer coisa. Assuntos sérios, problema de saúde, assuntos sérios é uma coisa. O que não pode é leviandade. Eu vou hoje, amanhã eu não vou. Ah, hoje eu não estou indisposta, não vou. Ah, eu estou cansada, hoje eu não vou. Não dá. Assumir o compromisso tem que estar lá. Né? Quantos espíritos devem se manifestar através de um médium? Também orientação do projeto, tá? Cada casa tem a sua regra. O que o projeto recomenda? Em grupos grandes, 2 comunicações por médium, excepcionalmente 3, que não ultrapasse 10 minutos. Aqui depende muito também da quantidade de esclarecedor que tem na reunião. Às vezes tem um esclarecedor, tem 2, tem 3. Se tem 3, dá para dar 3 ao mesmo tempo? Tem que avaliar o que causa na sala de desarmonia. Eu já trabalhei... quando eu trabalhava em Manaus, numa situação em que ele não funcionava comigo. O dirigente da mesa deixava todos os médios darem passividade ao mesmo tempo. Então aquilo me incomodava muito, porque eu ficava completamente... eu não conseguia me concentrar, porque cada um falava, uma sala pequena, era impossível, né? E fica até difícil para o esclarecedor escutar o que o espírito aqui está falando. Então tem um bom senso, tá? Aqui. Porque deve-se evitar o número excessivo de passividade pelo medianeiro. Bom, a gente sabe que o médium ele despende fluido durante o trabalho. Há uma troca fluídica muito grande entre o médium e o espírito que está sendo atendido. E tem que ser assim porque tem o choque anímico. Então, o choque anímico é aquela união daquelas forças, da força vital do que tem o médium, que o espírito precisa, que ele já não tem mais, que ele está desencarnado, para que ele possa, através desse choque, despertar e poder escutar o esclarecedor. Então, o choque anímico ele é necessário. Nem sempre ele acontece do espírito falar. Às vezes é só o choque anímico para que ele possa despertar. Então aqui ele fala, olha, o excesso de passividade tem que pensar no seguinte, como eu acabei de falar, a desarmonia do recinto. Se você tem 5 médios ao mesmo tempo, numa sala pequena falando ao mesmo tempo, vai ficar difícil para o trabalho esclarecedor. E vai gerar uma desarmonia na sala. Então ele pede para que use o bom senso nessa questão. E é interessante que ele fala, que vocês também podem observar, em alguns casos, que você percebe que quando começa, às vezes, a reunião, está um silêncio. Aí o primeiro fala. Aí daqui a pouco vem outro, já começa. Que ele fala da contaminação. Porque como as energias começam a se movimentar, é que ele chama de contaminação, mas não é bem uma contaminação, né? Ele está falando da irradiação de um comunicante por um médium afeta o sistema nervoso de outro, que se encontrando na mesma faixa mental, facilita a comunicação. É como se fosse um impulso para que aquele outro médium que estava talvez mais inibido, aguardando, ele comece a falar. Como é composta uma equipe mediúnica? Médiuns, dirigente, doutrinador ou esclarecedor e assistentes. Eu botei um asterisco porque nem toda reunião tem assistente. Eu não sei como a casa trabalha, a casa que eu trabalho não tem assistente, é só esclarecedor, dirigente e os médiuns que fazem a psicofonia não tem assistente. Quais as diretrizes a serem seguidas por uma equipe mediúnica para alcançar um padrão de qualidade ideal em seus trabalhos de intercâmbio espiritual? Então ele fala, a primeira coisa é o esforço para desempenhar o melhor a função que ocupa. Então, se a função é de esclarecedor, fazer o máximo, estudar, se desenvolver, procurar se qualificar. Ter parâmetros de avaliação. Como é que eu vou saber se aquela reunião atingiu ou não o objetivo? Como eu vou saber se eu, como médium, consegui atingir o padrão de qualidade da minha função como médium? Então, ele recomenda uma avaliação. Cada um se encarregará de verificar em si mesmo. Então, essa avaliação que ele fala é a avaliação sua. Então, o médium, ele se avalia. Como é que foi o meu trabalho hoje? Eu consegui me concentrar? Eu consegui escutar? Foi fácil fazer o intercâmbio? Teve algum companheiro que se manifestou que me incomodou? Que me trouxe um sentimento que eu não gostei? Que eu rejeitei a presença dele?
são as questões que o médium precisa fazer para se avaliar. Será que foi fluida a minha comunicação? Teve intervalo? Teve branco? Fugiu? Cortei a comunicação? Essas são as avaliações do médium. O esclarecedor, por conta própria, também vai fazer o mesmo trabalho. Será que eu fiz o máximo que eu poderia? Será que eu poderia ter falado diferente? Será que alguma coisa que eu falei causou algo diferente do que eu esperava naquele espírito que estava sendo atendido? Então, cada um, inclusive o dirigente, vai fazer a sua avaliação dele mesmo. Não é eu apontar o dedo, eu acho que você, fulana, fez mal o teu trabalho hoje. Pelo amor de Deus, não faça isso, vai gerar um problema, né? A gente tem a obrigação de se autoavaliar. Deficiências. Como alguém inibido pode vencer essa deficiência? Comum demais a inibição nos médiuns psicofônicos. É verdade? Tem muito. Fala ou não fala? É meu ou não é? Principalmente quando começa. Não, mas não é meu. Peraí. Não vou falar. Aí acaba a reunião, a pessoa fica, meu Deus, eu escutei, mas assim, eu não senti nada em mim. Será que era para falar? Mas eu escutei uma coisa esquisita e não fala. Acontece com todo mundo. E não acontece só com quem está começando, não. Às vezes você vai dar a comunicação para o mentor. Não, mas eu? Comunicação para o mentor? Que isso? Eu? Não. Aí você escuta a mensagem inteira. Não, olha só, é o seguinte, não é meu. Isso aí é porque eu li aquela mensagem e tal. Entendeu? E você fica naquele processo. É a inibição. Eu tenho medo de dar mensagem do mentor porque eu acho que eu não sou capaz, que alguém vai me criticar. Ou eu tenho medo de abrir a boca e dizer que tem um espírito que eu acho que é o espírito e eu estou sentindo que é, porque alguém vai dizer que é anímico. Olha o conflito. Então o médium fica naquele conflito, né? Não vai para frente, não vai para trás e acaba não dando a comunicação. Então ele fala, interessante, que ele diz, habitua-se a abrir a boca e falar. Quando começar a sentir o processo, porque conhecer o processo mediúnico é importante para o médium. Por isso que o médium precisa se qualificar no ensino mediúnico. Porque ele vai perceber as fases do transe. Ele vai percebendo a aproximação, a identificação, o pensamento estranho. E quando ele vai percebendo isso, ele vai ter justamente essa segurança de dizer, não é meu, eu preciso abrir a boca e falar. Bom, é que eu falei, a preocupação, né, de ser julgado, de alguém julgar, ou o dirigente, ou o esclarecedor. Pergunta 59. Por que em determinadas práticas mediúnicas a quantidade e a qualidade não são ideais? Será que falta espírito para se comunicar? Será que falta? Bom, a espiritualidade disse em algum momento, eu não sei de quando é o dado, que tem pelo menos 21 bilhões de desencarnados. Então não deve faltar espírito para querer se comunicar, né? E a gente vivendo num mundo de provas e expiações também não deve estar muito gente santo, né? Tá todo mundo precisando de conversar com alguém, né? Então vamos lá, deficiência do grupo mesmo, tá? E do médium. Por isso que é importante a avaliação. Tá sem comunicação? O que está acontecendo? Tem muito vazio? Tá com um intervalo muito grande de silêncio? Tem que avaliar. A questão da sintonia é importante, porque o médium precisa manter-se concentrado. Então, logo o médium sinta a sensação de afastamento do corpo físico, deve mudar a postura mental para estado receptivo e atento, diminuindo o fluxo de pensamento. Às vezes é interessante porque a gente fica em constante prece, e aí esquece de que se eu me elevar muito, eu não consigo comunicar com aquele espírito sofredor, que o sofredor está numa outra faixa. Então, a partir do momento que você começa a sentir a aproximação do sofredor, eu tenho que me conectar com ele, porque eu preciso trabalhar para ele, conectada com ele. Eu baixo, me conecto com ele. O que é isso? Começa a escutar, a sentir a sensação, o pensamento que está vindo, o sentimento que está me animando, que não é meu. A partir do momento que eu faço isso, eu concentro naquele irmão, eu estabeleço o melhor canal com ele, e aí ele vem. Eu consigo fazer com que isso aconteça. Está no livro Vivência Mediúnica também do projeto Manuel Filomeno. Porque existem médiuns que sentem tanto mal-estar nos dias que antecedem a reunião. Acontece aqui também? Tem médium aqui de reunião mediúnica? Tem, tu vejo um monte de gente balançando a cabeça. Tem mal-estar antes da reunião? Às vezes tem, né? Não pode dizer que é sempre, porque às vezes não tem. Tem. E por que tem?
Quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, eu fiquei no início 2 meses que eu não dormia, de uma reunião para outra. Eu só dormia quando eu ia para o estudo do Evangelho. Eu lembro que a nossa reunião de adestramento era numa quinta-feira. A gente trabalhava na quinta, aí eu ficava sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda tinha estudo do Evangelho. Aí eu ia pro centro fazer estudo do Evangelho e ficava uma maravilha. Aí ficava terça bem. Quarta começava de novo. Quarta, quinta, terça começava. E minha mãe dizia que não era espírita e dizia pra mim: pra que você vai pra reunião mediúnica que você volta, você fica assim? E se fosse por ela, não tinha permanecido. Porque era incômodo, eu não dormia, não conseguia dormir. Mas era um processo necessário e às vezes a gente desiste. Porque existem vários impedimentos para que a gente não continue. Só que a gente tem que persistir. E durou 2 meses, mas passou. Mas esse incômodo que ele está falando da reunião mediúnica, por quê? Lembra da programação que eu falei no início? Tem uma programação. Por ter uma programação, muitas das vezes é necessário que o espírito que vai se comunicar se vincule a nós antes do trabalho. Se vincule. Então você passa a receber as influências e os fluidos desse coração que vai se comunicar através de você na reunião mediúnica. Você percebendo isso, o que a gente faz? Prece, leitura, se prepara, vigia, porque você vai ficar mais sensível. Vai ficar mais sensível. Então é isso que ele fala, é uma prova para o médium. Ele fala, ó, todos nós, a maioria somos médios de prova. E a dor fica dividida. Eu acho essa parte linda porque realmente reflete o trabalho mediúnico que é feito. O médium sofre e resgata. O espírito sofre menos, recebendo os benefícios da caridade anônima completada através do momento de esclarecimento do choque anímico. Eu acho lindo isso porque reflete a beleza do trabalho mediúnico. Dividir a dor do outro. Sentir o que o outro está sentindo. A gente, quando tem um companheiro, um amigo que está passando por uma dificuldade, a gente fala, eu sei que você está passando. Eu já passei por isso, eu sei. Eu sempre digo que o trabalho mediúnico, o médium, quando ele está realmente imbuído do sentimento ali da caridade, ele saber que ele está dividindo a dor daquele companheiro, amenizando. Você imagina, o pouquinho que você está sentindo de incômodo, o dele é maior, porque ele está desencarnado. Então, o desencarnado, ele tem muito mais, as sensações dele são muito mais exacerbadas do que a nossa. A gente tem o corpo ainda de carne que nos limita. Então, isso faz com que a dor se divida. Olha que coisa mais linda, gente. Que beleza. Eu dividi a dor do outro. Aliviar dele, a cruz fica mais leve. É o Cirineu. Sugestão aos médiuns. Aceite o pensamento do espírito comunicante, deixe que essa ideia o empolgue, para expressá-la com força de uma convicção. É preciso que o médium aguarde um pouco antes de dar a mensagem para fixar bem a sintonia. 2. Concluída a comunicação, isso é importantíssimo. Retire o conteúdo da memória e nunca faça qualquer tipo de comentário sobre os detalhes da ocorrência do fenômeno. Por que eu preciso tirar aquilo da minha memória? Porque eu vou ficar conectada a ele. Fez o atendimento, ele vai ser encaminhado, ele vai ficar na casa para tratamento ou vai ser encaminhado para outro lugar. E eu me desvinculo completamente daquele irmão. Se eu levo para casa e fico relembrando o que ele disse, o que eu vi, eu vou me vincular de novo a ele sem necessidade. Eu não comento. É igual você ir num psicólogo. Você vai num psicólogo, você chega lá, senta conta o teu problema para ele. Aí ele sai de lá, vai contar pro outro. Olha, sabe que eu atendi o fulano agora que está com esse problema? Vocês iam gostar? É uma questão de respeito. O espírito está ali fazendo uma terapia. O esclarecedor é o terapeuta que atende ele. E o médium é o enfermeiro. Então o médium não pode sair dali comentando, nem o médium, nem ninguém na reunião mediúnica. O que acontece na reunião mediúnica, fica na reunião mediúnica. Doutrinação. Qual o requisito para ser um bom doutrinador e como se conduzir no exercício dessa função? Bom, o projeto, ele traz a boa vontade, o bom senso, suscetível à influência dos espíritos, porque o médium esclarecedor ou doutrinador, ele não trabalha sozinho, assim como o médium psicofônico. Ele trabalha com o auxílio de um trabalhador que está lá ao lado dele, ajudando para que ele execute o trabalho.
Eu costumo dizer que o médium esclarecedor, a intuição dele é muito aguçada. Porque ele abre o canal, ele escuta, muitas das vezes, uma palavra que ele fala, o médium até sabe o que é, ou até percebe. Ele não sabe, porque o médium não comunicou, porque o médium está em comunicação. Mas uma palavra que ele fala é o que faz com que aquele espírito possa ser atendido, ou pode ser resgatado naquele momento, alguma coisa que toca o coração daquele irmão. Então, é uma intuição muito grande que o esclarecedor usa. E ele precisa disso, para que ele possa escutar o trabalhador que está ali do lado dele. Capacidade de escutar. É importante porque o espírito que vem se comunicar, a gente às vezes quer atender rapidamente. Primeiro escuta o que ele está te dizendo. Que ele está com dor? Ele está com sede? Ele está com fome? O que ele tem? Então não adianta a gente chegar com um afã em cima, e muitas das vezes a gente vê porque a necessidade da gente tem de ajudar é tão grande, que muitas vezes você começa a falar de evangelho e a pessoa está, eu estou passando mal, eu estou com falta de ar. Aí você vai falar de evangelho de Jesus com ele. Atende ele à necessidade dele. Ele está com falta de ar? Bota um oxigênio, mentaliza. Irmão, nós estamos te atendendo, tem um enfermeiro aqui do seu lado, vamos te atender, vamos colocar uma máscara de oxigênio para você, se acalme, vamos respirar com cuidado. E aí você vai atendendo ele como um enfermeiro ou um médico num pronto-socorro. Então é importante primeiro escutar antes de começar a falar. Esclarecer sem censurar ou debater. Já diz o nome, esclarecedor. E até acho que muitas casas mudaram o nome, porque doutrinar parece estar impondo o evangelho àquela criatura, né? E não é esse o objetivo do trabalho. Então é esclarecer, mas sem censurar. Não é para ter debate, bate-boca, ficar quem é que ganha. Mensageiros, vocês vão ver casos que tem tanto mensageiros, tem outro caso, outro livro do Manuel Filomeno de Miranda, eu não vou me lembrar agora o nome, que fala sobre a questão do médium esclarecedor, que ele achava o máximo quando ele conseguia, vencer o espírito, dobrar aquele espírito. Mas é ignorância. Por isso que a gente tem que estudar, gente. Pra gente não cair nisso, porque não é vencer, é auxiliar. A gente está ali para ajudar, não é para ganhar nenhuma discussão. Ao escutar, usar sua sensibilidade. Aí vem a questão da intuição. Ao escutar, não é esse escutar, é ao escutar aqui, no coração. É aquele sofredor que está falando uma coisa para você, mas por trás daquela braveza, daquela raiva, tem uma dor, tem um sofrimento, tem alguém que foi magoado no sentimento. É buscar isso, ao escutar é isso, é escutar o sentimento do outro. O que aconteceu com ele? Essa raiva está vindo porque ele foi ferido no amor. Esse ódio não é à toa. Então você vai buscando, é como o trabalho do terapeuta, eu vou buscando os caminhos para que eu possa acessar o coração dele, e na hora que eu consigo acessar, eu consigo trazer ele para a luz realmente do esclarecimento. Atender, responder, personalizar, orientar e caminhar, essa é a direção do projeto no Atendimento Fraterno, que é um livro que eles têm também, Atendimento Fraterno. Então ele fala, primeiro você atende a necessidade, responde a essa necessidade que ele está te trazendo. Depois você personaliza o atendimento. Lembra que eu falei da máscara? É a máscara, ou é um remédio, ou é a roupa, estou com frio, estou nu, cobre, né? Mentaliza isso. A espiritualidade vai trabalhando os fluidos da sala e os nossos fluidos para que isso realmente o trabalho aconteça. Gente, você não está enganando o espírito não, aquilo está acontecendo. Eles estão ali. E orientar e encaminhar. Então você vai orientar conforme a necessidade dele. E encaminhar para o tratamento. Ou ele vai adormecer, ou ele vai ser encaminhado para novos esclarecimentos. Às vezes ele volta numa outra oportunidade e dá continuidade àquele trabalho. Formação doutrinária importante para o esclarecedor, conhecimento do evangelho, autoridade moral, a fé e o amor. Então, essa autoridade moral, principalmente com os espíritos mais endurecidos, com aqueles que vêm realmente bravejando, que vêm querendo causar um desconforto, desarmonia na reunião, ser firme com amor requer autoridade moral e conhecimento do evangelho também. Não adianta ter fórmula, né? Não é um exorcismo que a gente vai fazer, que você vai com fórmula querer doutrinar ou vencer aquele irmão. Na verdade, o nosso objetivo está ali realmente para resgatar, para auxiliar, para ajudar.
encaminhar todos eles para o amor de Jesus. E já chegando no final, ele vai falar sobre a avaliação e resultados. A reunião mediúnica em si mesma é a reunião mediúnica em si mesma. Os resultados precisam de algum tipo de avaliação ou bastará que as pessoas autoavaliem a atuação que tiveram? A principal avaliação é que eu comentei, é a autoavaliação. Eu, enquanto trabalhador daquela reunião, me autoavaliar. Isso vale também para o trabalho de passe. A gente vai dar o passe, no final, eu me avaliar. Como é que foi hoje? O que eu senti? Eu estava bem disposta? Eu consegui auxiliar? Então a gente faz essa autoavaliação. Porém, a visão do todo e do conjunto é necessária. Quem conduz essa avaliação? No final da reunião, a recomendação dele é que as avaliações aconteçam ao término das reuniões, em que o dirigente da reunião mediúnica, ele inicia o trabalho de avaliação, solicitando que cada membro da reunião se coloque. Então, cada um vai se colocar, eu me avaliar. Então, eu acho que hoje minha concentração falhou, eu me dispersei em alguns momentos, eu senti muito no meu físico. Então, você vai se autoavaliando. Tá? Você não fala da comunicação que você deu. Ah, não, porque aquele que eu recebi, que tinha morrido... Não, você não vai falar isso. Você não comenta, você não vai revisar de novo os quadros daquele atendimento. Você apenas se posiciona com relação a você. Para que você, de novo, porque aquele irmão que foi atendido, ele foi encaminhado, muitas vezes está sendo atendido ao lado, numa câmara ao lado. Então, até em respeito, a gente não volta a falar dos assuntos. Apenas traz a avaliação para você mesmo. Cada um se coloca, os médios psicofônicos, os médios esclarecedores. A qualidade, você vai trabalhar tanto a qualidade das passividades quanto a eficiência das terapias utilizadas. Nessa eficiência das terapias, a gente fala de quem? Dos esclarecedores. As passividades, de que forma avaliá-las? Podemos sinalizar alguns padrões que sejam aferidos da qualidade do desempenho dos médiuns? Bom, primeiro, equilíbrio. Ou seja, as comunicações são controladas, a postura educada dos médiuns. Então, você vai avaliar, a primeira coisa, o equilíbrio daquela passividade. Depois você avalia o ritmo e a sequência, ordenada de comunicações, sem o tumulto de muitas psicofonias simultâneas, nem o silêncio da sua falta em determinados períodos. Clareza nas mensagens. Quando os médiuns se expressam com clareza, as sensações, emoções, os pensamentos das entidades, e quando é compreensível, existe uma coerência, uma fidelidade, o que depende da boa filtragem mediúnica. E a fluidez, reflexo de um vocabulário correto e adequado. Então, existem vários padrões de qualidade que os médiuns podem se avaliar. Isso aqui é avaliação para o médium, se ele conseguiu passar aquela mensagem, se houve um bloqueio, houve um espaço entre uma frase e outra. Às vezes o médium sente que houve um corte de comunicação, às vezes ele mesmo corta essa corrente que há. Então, esses são os parâmetros de avaliação das comunicações. E aí, para finalizar, eu trouxe as bibliografias. Então, aqui são só algumas, porque realmente o estudo da mediunidade ele é muito vasto. O que eu trabalhei além dos livros de referência que estão no Qualidade da Prática Mediúnica, você também encontra do projeto Consciência e Mediunidade, que são textos de Joana de Ângeles, das obras de Joana de Ângeles, trazidos à luz da mediunidade. Excelente também para estudo. Reuniões mediúnicas e Vivência Mediúnica. São os livros do projeto. Tem mais, tem vários livros. Para os médiuns, eu sempre digo que o estudo do livro dos médiuns ele é fundamental. Às vezes a gente nem dá tanta importância para ele, mas ele é o primeiro que a gente tem que estudar. E estudar, não é ler, é estudar mesmo, num grupo, ou formar um grupo, tentar realmente estudar o livro dos médiuns, porque aí você vai se reconhecer e vai conseguir trabalhar muito melhor. Mediunidade, Desafios e Bênçãos, também de Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu não sei se vocês conhecem, se alguém já leu, mas ele é fantástico, eu recomendo a leitura. São vários tópicos diferentes, não é romance. A Obsessão e o Movimento Espírita é uma coletânea. Então, quem quiser saber mais de obsessão, aqui é uma coletânea que tem vários casos de obsessão retirados de todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda.
E por último, é um livro que a gente já estudou também no CEOI, é Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas. Na verdade, esse livro serve para todos nós, não serve só para o médium não, porque obsessão, todos nós somos vítimas, né, a todo momento. Para os doutrinadores ou esclarecedores, você tem o atendimento fraterno do projeto, também excelente, porque você faz um atendimento fraterno dentro do trabalho de esclarecimento. O livro dos médios, com certeza. As obras de Manuel Filomeno de Miranda. Se vocês pegarem as obras de Manuel Filomeno, os romances, Trilhas da Libertação, Grilhões Partidos, Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, e por aí vai, transtornos psiquiátricos, são muitas obras. São obras ricas, com diálogos. Eu sempre falo, é importante para os médios, porque lá tem, para os médios, casos reais que você se identifica, mas para os esclarecedores é de grande riqueza, porque você tem o diálogo, como é que aquele mentor trabalha com aquele espírito endurecido, como é colocado, quais são as técnicas utilizadas. Então é fantástico. E por último, que não necessariamente nessa ordem, mas o diálogo com as sombras, que todo mundo conhece, é fantástico. Hermínio de Miranda, eu sou muito fã de Hermínio de Miranda. Então esse livro, para o esclarecedor, eu digo assim, é o livro de cabeceira, depois do livro dos médios, né? Porque ele é fantástico também. Hermínio de Miranda é um grande cientista, né? Era porque já desencarnou, mas com certeza ainda vive, né? Quando a gente estuda as obras dele, a gente fica, nossa, mas que mente, né? Que capacidade. Então, essas são algumas sugestões de leitura. Eu espero que tenha... É muito assunto. Muito assunto. Acho que o mais importante, assim, para sumarizar tudo aquilo que foi falado, o importante é a gente compreender que nós precisamos nos qualificar para o trabalho. O trabalho, ele precisa de boa vontade? Sim. Precisa de estar disposta a me dedicar a ele. Porque não é só um trabalho que você vai fazer durante 1 hora, 1h30 na casa espírita. O médio, ele é 24 horas médio. Ele tem, em todo momento você vai ser instrumento para auxiliar. Agora, a gente também não pode ser instrumento de desordem, de caos, de confusão. Por isso que é importante o autoconhecimento, o conhecimento da doutrina que nos ajuda, o conhecimento da mediunidade e o conhecimento de si mesmo, para que a gente não seja instrumento da espiritualidade inferior para causar mais caos. Então eu espero que o assunto tenha ficado claro. Se eu falei rápido demais, estava preocupada com o tempo, eu peço perdão. Perdão novamente pelo atraso, porque o Uber se perdeu no meio do caminho. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência de vocês em me escutar. Se tiver mais alguma coisa que eu possa auxiliar ou alguma dúvida sobre alguma obra, no final, até que a casa permita, porque tem hora para fechar, e eu sei da última vez fechou. Mas muito obrigada pela atenção e um bom domingo a todos.